E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam Reis e hoje tenho aqui um vídeo bem legal. Quando você está pesquisando sobre Portugal, você já deve ter procurado questões de emprego, procurado trabalho, ido em sites de empregos, o Custo Justo tem empregos, o Sapo Empregos também tem, sites como os das empresas que contratam tipo Job Aliança, Kelly Service, Manpower e várias outras empresas que fazem contratação de pessoas para trabalhar nas indústrias de forma talvez terceirizada ou diretamente com contrato com a própria empresa. Bem, mas quando você está procurando emprego, alguns anúncios de emprego mostra lá que diz lá que tipo de contrato que é. Você já parou para perguntar, para se questionar quais são os tipos de contrato de trabalho que há aqui em Portugal? Existem muitos contratos, tipos de contratos de trabalho em Portugal. Será que o que eu estou procurando, a vaga que eu estou procurando, se enquadra dentro daquilo que é a minha realidade? Bem, eu vou estar apresentando aqui para vocês os principais tipos de contrato de trabalho que há em Portugal, e isso é muito importante na hora de escolher um emprego. Se bem que quem está chegando vai querer um emprego nem que seja com contrato verbal, né? E tem contrato verbal sim, tá? E eu vou passar para vocês então os primeiros tipos de contrato. Tem uma colinha aqui, né? Minha colinha que é maravilhosamente bem preparada. Bom, contrato de trabalho. Primeiro tipo de contrato de trabalho. Bom, eu vou falar mais ou menos todos que nós temos. Nós temos o contrato de trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo incerto, contrato de trabalho sem termo, contrato de trabalho de curta duração, contrato de trabalho a tempo parcial, contrato de trabalho com pluralidade de empregadores e contrato de promessa de trabalho. Esse aí o pessoal já conhece, né? Bem, primeiro contrato que eu vou falar aqui para vocês é o contrato a termo certo. Bem, o que é o contrato a termo certo? Em tese, ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Só que esse contrato, ele que é estabelecido entre o empregador e o empregado, ele pode ser renovado até 3 vezes, mas dentro de um período de 2 anos no máximo. Se chegar a um período de 2 anos e você ainda está a termo certo, ele vai ter que ser corrigido ou para termo incerto ou sem termo. Muito bem. Nesse caso de contrato de trabalho a termo certo, você tem direito a férias, se for de 20 dias de férias, se for até 6 meses, contando que a cada mês o empregador contratado a termo certo, a cada um mês tem direito a 2 dias. Então, se você fez o contrato de trabalho para começar hoje e terminar daqui a 6 meses, você vai ter 12 dias de férias, 12 dias de férias. Se for um contrato de 1 ano, você vai ter direito a 22 dias de férias, tá bem, gente? Contrato de trabalho a termo incerto. Incerto é o contrato entre a empresa e o trabalhador por um período, mas sem data para término. Lembra que o termo certo tem data de início e data de fim. Esse não, esse só tem data de início. Já ele é muito utilizado em caso de substituição de férias de funcionário, por exemplo, né? E tem um prazo máximo de 4 anos, esse de termo incerto. As pessoas que trabalham nesse termo incerto, eles têm direito às férias. No primeiro ano, o funcionário tem direito a 2 dias úteis de férias por mês trabalhado, totalizando 20 dias de férias no primeiro ano para quem está em termo incerto. Para contratos com mais de 1 ano, o total de dias sobe então para 22 dias de férias por ano. Contrato de trabalho sem termo certo. Detalhe, tá, gente? Quando eu falo 22 dias, 20 dias de férias, é dias úteis, tá? Não conta sábado e domingo. Contrato de trabalho sem termo agora. É parecido com o contrato de trabalho de termo incerto. E esse contrato sem termo não tem uma duração pré-estabelecida. Esse é um dos mais comuns, feito para quem? Estrangeiros. E não implica qualquer formalidade, podendo até ser feito apenas verbalmente ou escrito.
Não aconselho fazer verbalmente, tá, gente? Aconselho que seja feito com um contratozinho escrito, bem bonitinho. E eu não sei nem dar exemplos aqui, dar exemplo desse caso em que o contrato foi feito verbalmente. Bom, isso aí eu vou ter que estudar, e vocês aí que querem ficarem curiosos por causa disso, também pesquise, porque eu nunca ouvi falar em contrato de trabalho sem termo acertado verbalmente, né? Nós que somos imigrantes, Deus me livre, não queremos esse tipo de contrato feito verbalmente. Tem que estar tudo escrito, declarado na segurança social, biriri, bororó, porque nós precisamos desse contrato para dar entrada na manifestação de interesse. O funcionário deve cumprir 60 dias de experiência caso a empresa possua mais de 90 trabalhadores. Se esse número for menor, o período passa para 90 dias, entendeu? As férias. Os trabalhadores que estejam contratados com um contrato de trabalho sem termo têm direito a 22 dias úteis de férias por ano. Contrato de trabalho de curta duração é um outro. E muita curta duração. Nesse caso, são contratados por um período maior de 15 dias, usado em ocasiões, como congressos, atividade agrícola. Sabe aqueles contratos que se fazem com as pessoas que vão para a colheita da maçã, para a colheita da uva, para a colheita do pêssego, do kiwi? Esse contrato é justamente este aqui, o contrato de trabalho de curta duração. Nesse caso, são contratos que são feitos por um período maior do que 15 dias. Entendeu? Contrato de trabalho de tempo parcial. Esse contrato é o chamado part-time. Inclusive, a Donana, no primeiro ano que nós tivemos aqui, se você ver vídeos lá do ano de... início do ano de 2020, ela ainda está trabalhando em tempo parcial. Também chamado de part-time, esse tipo de contrato é feito quando o funcionário tem uma carga horária menor do que a exigida, que é de... Você sabe qual é a carga horária aqui em Portugal? Já te digo. Também, além disso... olha só. Nesse contrato part-time, tem um período experimental. A lei referente a esse tipo de contrato não há nenhum período previsto de experiência, ficando a cargo do funcionário e do empregador chegarem a um acordo comum. As férias são 22 dias úteis para quem trabalhar em tempo parcial em um ano. Tá? Contrato de trabalho com pluralidade de empregos é um contrato de trabalho que permite que o empregado possa trabalhar em várias empresas, né? Não existe nenhuma legislação referente ao período experimental nesse caso, né? E férias referente a esse tipo de contrato também não tem nenhuma lei que defina isso daí. E por fim, o contrato de promessa de trabalho, muito usado em caso de trabalhadores estrangeiros que precisam de um comprovante de trabalho para solicitar determinada documentação, para solicitar vistos de trabalho, para solicitar alguma coisa junto ao consulado, estando ainda em outro país. Então, a empresa que quer contratá-lo manda uma promessa de contrato de trabalho para ele e ele usa aquele documento para o que quer que seja. Depois de um período determinado pelo empregador e pelo empregado, tá? Esse contrato passa de promessa de trabalho para outra fixa, como exemplos descritos acima. Então, se você chega em Portugal com uma promessa de contrato de trabalho, depois de um certo tempo acordado entre você e o patrão, ele pode ser transformado em termo certo, termo incerto, sem termo, etc e tal, part-time, etc e tal. Agora, gente, eu quero dizer para vocês sobre as horas. As horas. Aqui em Portugal trabalha-se 40 horas semanais, tendo sábado e domingo como descanso, tá? Lembrando que em Portugal não existe carteira de trabalho. Não existe carteira de trabalho. Os contratos são feitos mediante documento em papel, onde o empregador e o empregado devem assinar. Esse então se torna seu único vínculo com a empresa. É isso mesmo, gente. No Brasil nós temos a carteira de trabalho, né? Onde a pessoa fica vinculada com a empresa dentro do regime da CLT e registrado no
no Ministério do Trabalho através da carteira de trabalho. Aqui não tem, aqui é só um papel assinado entre você e o seu empregador. E isso é registrado nas finanças e também, claro, na segurança social. Então, esses são os tipos de contrato de trabalho que você vai encontrar aqui em Portugal. Então, quando você procurar alguma vaga que lhe interesse, então presta atenção nesse quesito, porque pode dizer muito, né? Às vezes o emprego não é um emprego fixo para sempre, mas só um emprego temporário, um emprego sazonal, um emprego que demora uns 6 meses, depois já não tem mais trabalho, como são os empregos de restaurante em áreas praianas, que tem muito movimento no verão, mas depois cai o movimento e os patrões não vão ficar com esse funcionário, então fazem um contrato só para aquele determinado tempo, né? Do dia 15 de dezembro, desculpem, do dia 15 de junho ao dia 15 de outubro. Então termina a temporada e termina também a obrigatoriedade entre patrão e funcionário, porque foi estabelecido a termo certo, com data de início e data de fim. Então, quando você procurar emprego e ver lá a sua vaguinha, tente achar ali que tipo de contrato que está vinculado àquela oferta de emprego, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Fui!